Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, no Band News e no Band Esportes. Está começando Olé SA Urgente. Já virou tradição na terça-feira você assistir. Eu, Marcelo D'Angelo, está aqui do meu lado. Hoje, Denis Gavazzi, diretor do Band Esportes, que está aqui para receber uma grande figura, uma figura importante do futebol brasileiro. Vamos falar de gestão, vamos falar de governança. Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, que assumiu a gestão em 2013 e, sem dúvida alguma, o Flamengo mudou de patamar o futebol brasileiro. É o maior time do Brasil, das Américas e um dos melhores do mundo. Eu já entro na resenha dando boa noite a você, Marcelo D'Angelo, Denis Gavazzi, meu craque. Estamos aqui na resenha. Presidente, muito boa noite, prazer em tê-lo aqui conosco nesse Olé Urgente, é um prazer. Antes de começar o programa, eu queria que o senhor tomasse água para limpar a sua garganta, por favor, presidente. Olha o copo do presida, meu craque. Então, presidente, saúde. Já entrando aí no ritmo da nossa resenha, aqui no nosso Olé SA Urgente, eu pergunto a você, você acredita que sob a sua gestão, sobre a governança do Eduardo Bandeira de Mello e todo aquele time que foi absolutamente vencedor, você mudou o futebol brasileiro de patamar? Boa noite, presidente. Boa noite, Beto. Prazer enorme em falar com vocês. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Denis. Super legal estar sendo convidado aí para participar do Olé SA. E a resposta é bastante simples, né? Em primeiro lugar, eu nunca fiz nada sozinho. Tá? Acaba que o presidente leva a fama das coisas boas e das coisas ruins, mas eu gosto de deixar muito claro, né, que eu fui acompanhado, né, eu tive o privilégio de coordenar uma equipe fantástica, né, que passou 6 anos comigo lá no Flamengo, pessoas que ocuparam as vice-presidências, que foram se dedicaram, né, doaram seu tempo, seu prestígio ao Flamengo, sem nenhuma remuneração. E a eles se juntou uma equipe também fantástica de profissionais que nós colocamos lá no clube, profissionais recrutados dentro das mais imparciais, né, e das mais corretas técnicas de recrutamento. As pessoas não precisavam nem torcer para o Flamengo, tá? Mas eram pessoas recrutadas corretamente e bem remuneradas, com remuneração variável de acordo com o seu desempenho, porque vocês sabem, né, esse é um programa de negócios, futebol é um negócio cada vez mais complexo, né, onde não cabe mais amadorismo. Então, o sucesso que o Flamengo teve, né, ao longo desses 6 anos, custou muita competência e custou muito sacrifício da nossa torcida. Nossa torcida comprou a nossa briga. No meu discurso de posse eu já disse, né, que nós iríamos fazer sacrifícios para resgatar não só o passivo financeiro que o Flamengo tinha, que era enorme, mas também o passivo ético e moral do clube. Vocês devem lembrar que o Flamengo era um clube desacreditado, que atrasava salários, que não cumpria seus compromissos, e isso é muito ruim para você se apresentar junto aos seus interlocutores, aos seus financiadores, né, aos atletas, aos treinadores, e realmente, em termos de credibilidade, nós mudamos o Flamengo de patamar, mas, é claro, né, nunca fiz nada sozinho, nem no Flamengo, nem em lugar nenhum, e acredito que ninguém faz nada sozinho. Tá? Então, divido isso com aquela turma fantástica e com a nossa torcida, né, que soube ter paciência. Eu também. Há jogo de equipe, né, Marcelo D'Angelo? Mas eu preciso entender um pouco melhor aí, porque eu não vi torcida aqui no Brasil ter paciência. Parece que torcedor não tem paciência, presidente. Mas eu vi o senhor falando sobre alguns requisitos que são adotados em empresas privadas. Recrutamento por meio de profissionais, fazendo essa seleção, remuneração variável. O senhor acredita que foram esses ingredientes que fizeram o Flamengo dar essa virada, virar esse jogo?
Não tenho dúvida, né? Pode não ter sido só isso, mas foi isso. A administração do Flamengo foi em cima de austeridade, responsabilidade e profissionalismo. Foi esse tripé. E claro, né, quando você tem isso, né, e tem um time de qualidade como a gente tinha, muita competência. Tanto é que a gente conseguiu reduzir a dívida do clube a menos da metade e conseguimos multiplicar o faturamento por 3 em 6 anos. E no primeiro ano, que era uma situação dramática, para você ter uma ideia, né, nós não sabíamos, quando a gente chegou lá, nós não sabíamos o tamanho da encrenca, não sabíamos quanto que o Flamengo devia. Tivemos que contratar uma auditoria para fazer só o levantamento do passivo. E chegamos à conclusão que devíamos 750 milhões de reais naquela época. E depois, vocês sabem, né, à medida que os esqueletos vão saindo dos armários, isso aumenta um pouquinho. Então, hoje a gente sabe que isso era em torno de 800 milhões de reais. E além dos 800 milhões de reais de passivo, você tinha ainda um fluxo de caixa negativo projetado para o ano de 2013 de 130 milhões de reais. Você tinha 3 meses de salário atrasado, você tinha boa parte das receitas penhoradas, você tinha 600 ações trabalhistas em que o Flamengo era réu. O Flamengo simplesmente, antes da nossa administração, ele não pagava as verbas rescisórias, ele simplesmente deixava as coisas acontecerem, tinha aquele ato trabalhista em que você descontava um percentual do seu faturamento para satisfazer uma fila de credores que era administrado lá pelo Tribunal do Trabalho. Então o clube se acomodou com isso, eu vou ter que pagar 10%, 15% do meu faturamento, eu não vou fazer mais nada com isso. Isso realmente era um absurdo, e nós encontramos essa situação. Só de dívida com a Procuradoria da Fazenda Nacional já vencida, nós tínhamos quase 60 milhões de reais naquele momento. Ou seja, era aquela situação em que a gente chegava lá e, quando olhava, dava vontade de voltar, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Mas, com muito sacrifício, a gente conseguiu virar esse jogo. Presidente, só para continuar um pouco nesse assunto aí, Beto, Denis, enfim, o senhor mencionou algumas medidas que fizeram muita diferença aí na gestão do Flamengo, como a austeridade, especialmente. Mas também mencionou no começo da primeira resposta a paciência da torcida e a participação da torcida. Esse me parece um ingrediente fundamental para a abertura de capital de um clube de futebol. O torcedor pode se tornar acionista do clube, por exemplo. Isso é o que mais tem de avançado no mundo todo, especialmente no campeonato inglês, no campeonato alemão, no campeonato francês e também no italiano e no espanhol. Isso poderia ser uma alternativa para o Flamengo? O Flamengo hoje estaria preparado para abrir o seu capital na Bolsa, por exemplo? Olha, acho que essa é uma alternativa boa para todos os clubes. No caso do Flamengo, a decisão que foi tomada e que conta com o apoio da torcida e dos sócios é de não partir para um modelo de sociedade empresária. O Flamengo continuar sendo uma entidade sem fins lucrativos. Agora, ele tem a obrigação, por ter 40 milhões de torcedores, por ter que dar exemplo aos seus torcedores, ele tem a obrigação de ter a governança de forma que o Flamengo seja tão eficiente quanto a melhor sociedade anônima e tão transparente quanto a melhor empresa pública. E é assim que eu acho que as coisas devem continuar. Eu já saí de lá em dezembro de 2018, não sou mais presidente, mas como torcedor eu vou sempre torcer para que essa governança seja mantida. Olha, e é engraçado o que você está dizendo, Marcelo, Denis e presidente, porque quando se fala em paciência, e são ingredientes absolutamente que fazem parte da cadeia do futebol, não é? A impaciência da torcida e tal. Eu acho que nesse caso, e já quero botar você nessa resenha, Denis, é fundamental você ter uma governança como o presidente Bandeira montou e o seu time, não é? Que acabou envolvendo toda a cadeia, seja jogadores, que assumiram uma responsabilidade ainda maior por conta disso, ou seja, essas medidas austeras, essa gestão e governança empresarial, e principalmente o torcedor. O torcedor entendeu,
Denis Gavazzi, que essa gestão ela foi fundamental e ela seria fundamental no decorrer dos anos. Eu acho que houve, sim, uma espécie de paciência. Claro, os resultados vieram, as contratações vieram. Inclusive, deles foram chamados de malucos quando trouxeram alguns nomes que custaram absolutamente verdadeiras fortunas e até parecia inimaginável tê-los no elenco. Meu craque Denis Gavazzi, seja muito bem-vindo na resenha aqui com o presidente Bandeira de Melo, que aliás está tomando a sua aguinha no copo do Flamengo, que é a copa que ele leva na arquibancada. Depois ele vai mostrar aí, ele leva, é o seu amuleto. Boa noite, Denis. Boa noite, Beto, boa noite, Marcelo, boa noite, presidente. Prazer, obrigado por aceitar o nosso convite. É verdade, Beto, a torcida do Flamengo, ela encampou a ideia quando começou a gestão do presidente Bandeira, em 2013. O presidente Bandeira assumiu depois de uma gestão muito criticada da Patrícia Amorim e conseguiu, junto com o grupo dele, implantar a ideia. O presidente conseguiu ficar, foi eleito mais uma vez, foi reeleito, ficou dois triênios à frente do Flamengo. A pesquisa da Datafolha recente desse ano, presidente, diz que o Flamengo tem 20% da população brasileira, se diz rubro-negra, ou seja, cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil se dizem torcedoras do Flamengo. Isso é uma população maior que boa parte de vários países no mundo. Por exemplo, Portugal tem 10 milhões de habitantes, a Bélgica tem 11, a Holanda tem 17. A cidade do Rio de Janeiro tem 6,7 milhões de habitantes. Primeira pergunta, aquela ideia do senhor, do final do ano passado, de ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo Rede Sustentabilidade, está mantida ainda? Está mantida, né? Seria uma pré-candidatura, ninguém pode se declarar candidato ainda, antes das convenções, mas como nós estamos vivendo essa tragédia, né? Essa pandemia, eu acho que isso se sobrepõe a qualquer projeto pessoal ou político. Então, nós estamos agindo com muita cautela, né? Com muita discrição e meio que adormecendo um pouco, né? Esse projeto, em respeito à situação trágica que o país está vivendo, né? Nós todos estamos muito preocupados e eu não gostaria de fazer nenhum movimento que viesse a atrapalhar, né? Ou a tirar a atenção dessa agenda que eu acho que é a mais importante, a mais grave que eu já vi na minha vida. Só complementando em cima dessa pergunta, porque uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro, que é uma nação, você tem ligado para o Alexandre Calil para tentar entender como é que funciona ser prefeito de torcedor adversário? Como é que funciona isso, presidente? Muito tempo que eu não falo com o Calil, acho que a última vez ele tinha, ainda nem sonhava em ser prefeito, ele estava ainda Provavelmente não deve ser por culpa do senhor, né? Porque ele não deve estar podendo atender o telefone. Mas eu acho que isso não tem problema nenhum. O prefeito, o governador, o presidente, né? Ele tem que esquecer o time para o qual ele torce, né? E trabalhar para todo mundo. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio nunca elegeu um prefeito rubro-negro. Então, talvez seja a hora. É verdade. Não, vocês estão falando de prefeitura, né? De prefeito, enfim, e são aves. Lá é galo, aqui é urubu. Então, não é? A avicultura, ela assume a prefeitura das cidades, meu craque Denis Gavazzi. Presidente, eu queria saber se você está cumprindo a quarentena, qual é a sua rotina aí, como é que está o Rio de Janeiro? Me conta aí um pouquinho da vida do presidente Bandeira de Melo. Estou cumprindo rigorosamente a quarentena. Acho que essa é uma obrigação nossa, é a forma através da qual a gente pode contribuir. É claro que você pode e deve, né, apoiar projetos, né, de interesse público, né, não só para ajudar aquelas pessoas que tiveram, por alguma razão, né, que parar de trabalhar ou reduzir sua atividade por conta da quarentena, como também as pessoas, né? Você sabe que o Rio de Janeiro, né, isso daí não é
privilégio do Rio de Janeiro, a maioria das cidades brasileiras tem uma população carente que mora em favelas, que é muito grande, e são as pessoas que têm mais dificuldade, né, para fazer esse isolamento social, que é a receita correta para a gente tentar equilibrar demanda e oferta, né, de serviços médicos para tentar ultrapassar esse pico aí da pandemia. Então, minha família, meus amigos, né, estamos todos cumprindo aqui o isolamento social. Acho que é uma questão de patriotismo. Muito bem, muito bem. Marcelo, o presidente está cumprindo aí a sua missão de ficar em casa. Todos é nós fundamental. mudamos a rotina, o mundo inteiro mudou a rotina, presidente. Mas hoje uma das coisas que mais se discute é o retorno do esporte de competição, e especialmente do futebol, porque é paixão do brasileiro, mas é também paixão no resto do mundo. Se discute um pouco como seria essa retomada. Como é que o senhor enxerga isso? Porque alguns clubes, não os grandes, óbvio que tem uma estrutura muito maior, mais fôlego, mas especialmente os clubes médios e pequenos estão em situação realmente no limite. Quanto tempo o futebol será que aguenta ainda sem retorno das competições? E essas competições deveriam retornar em que modelo, presidente? Bem, eu acho que não só os clubes, não só o futebol, mas toda a sociedade, né, todos os setores de atividade da economia estão sofrendo muito, né, com raríssimas exceções. Né, e é uma coisa que nos preocupa muito, mas não adianta nada, né, você tentar voltar, você tentar retomar a atividade econômica, e você sabe que isso vai levar a um agravamento da situação de saúde pública. Então, acho que os clubes de futebol, né, não só os pequenos, acho que os grandes vão sofrer muito com isso também, vão ter que se adaptar, mas isso é absolutamente necessário, esse tipo de ter paciência nessa hora é absolutamente necessário, porque qualquer coisa em contrário seria um tiro no pé. E o caso do futebol, eu sinceramente eu não estou vendo assim muita perspectiva de retomada no curto prazo, porque é uma atividade que, para começar, o público, né, que vai às arquibancadas, não existe a menor condição de você ver uma concentração como aquela. Né? Eu, poucos dias antes de entrar em quarentena, no dia 11 de março, eu fui no Maracanã, na arquibancada, ver Flamengo e Barcelona de Guayaquil, com quase 70 mil pessoas no estádio. Né? E todo mundo se abraçando na hora dos gols, e a torcida sempre muito carinhosa comigo. Né? É uma sorte não ter pego o vírus naquele dia. E sai o gol, você comemora, abraça a pessoa do lado, mesmo sem conhecer. Isso estou falando do espectador, né? Mas o atleta também. Né? Existe um chavão, né, que é muito repetido pelos nossos comentaristas de arbitragem, que diz que, né, o futebol é um esporte de contato. É um esporte de contato mesmo, né? Não tem como você evitar isso. Né? Não tem como você praticar futebol com regras de isolamento. Imagina um escanteio aí contra o Flamengo, aí fica aquela aglomeração na área, né? Aquele puxa daqui, puxa dali e tal, você vai fazer isolamento, só pode ficar 1,5 metro, não tem como, né? Então você vai ter que ter um período razoável aí de adaptação. O próprio treinamento é uma coisa muito perigosa, né? De você retomar os níveis os padrões de treinamento de antes. Eu espero, né, que dentro de algum tempo a gente consiga voltar, né, e que o futebol volte a ser aquela coisa atrativa, tanto do ponto de vista técnico, esportivo, quanto do ponto de vista econômico, mas eu acho que qualquer precipitação, gente, não faz o menor sentido. Olha, Beto, mais uma colocação para o presidente. Certamente esses protocolos terão que ser muito bem analisados, porque, como o presidente falou, o futebol é um esporte de contato, qualquer disputa ali é inevitável o contato, e isso é um risco.
Agora, com o passar do tempo, a gente ganhando um pouco mais de flexibilidade para a retomada do esporte, e parece que uma discussão fundamental é o papel da televisão aí. Porque torcida mesmo no estádio vai demorar para ter. É possível uma retomada com um contato dentro de campo, mas fora de campo, isso vai ter que ser evitado por muito tempo ainda. E eu fico imaginando que a televisão pode fazer a diferença para poder propiciar o retorno do futebol. Essa flexibilização nas regras, especialmente para a televisão, presidente, como é que o senhor analisa isso? Qual é o espaço que a gente tem para isso, para rediscutir o papel da televisão no futebol? Até porque, presidente, só complementando, eu acho que as regras vão mudar. Ou seja, a gente tem aí a Inglaterra abrindo já para os treinamentos, a Holanda decidiu, não é, Denis? Já decidiu a forma, o campeonato, interrompeu o campeonato, já há uma discussão. Assim como na França também, que decidiu interromper o campeonato. Exatamente, quer dizer, já é uma discussão aí de quais times vão para a Liga Europeia e tal. Claro que o tempo é inimigo, a gente não sabe como fazer, mas as regras da televisão também devem ser mudadas, presidente? Olha, o papel da televisão é fundamental nesse caso, né? Porque ainda que você consiga, né, uma maneira de você voltar a jogar, dificilmente você vai, no curto prazo, retomar eventos como esse que eu citei agora, né? 70 mil pessoas no Maracanã. Então, nós vamos ter que nos acostumar a ver o jogo na televisão, e aí temos que pensar realmente, né, que hoje parte dos jogos, né, são transmitidos, né, por plataformas de streaming ou esses sistemas de pay-per-view que não são acessíveis a boa parte da população. Então, talvez seja o caso, sim, de repensar aí os contratos os direitos de transmissão. É uma longa discussão, né? E acho que o Olé SA poderia aí, acho que liderar aí essa agenda. Sim, o Flamengo vai poder mandar jogos lá na Gávea, presidente. Pode mandar, é só fechar ali, câmera já arrumadinho. Presidente, nós estamos aqui para dar olé e já vamos botar você que vai ser candidato aí, ou pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e que tem na gestão e na governança um talento extraordinário, Denis Gavazzi e Marcelo D'Angelo. Nós já vamos pegar o presidente para encabeçar esse negócio, para o Olé SA já assumir o seu papel social, porque essa é a nossa missão. Diga lá, meu craque Denis. Eu acho até em cima disso que o Marcelo acabou de falar, alguns campeonatos já estão cancelados, outros ainda estão buscando viabilidade. Aqui no Brasil, muita discussão. Eu tenho para mim de que, enquanto não tiver uma vacina, não haverá mais torneio algum com público. Acho que temos que aguardar um pouquinho mais para fazer essa análise. Presidente, eu queria falar sobre categoria de base. O senhor, quando assumiu em 2013, a categoria de base era uma das suas bandeiras de campanha, sempre em cima daquela boa e velha máxima, o Brunegra, craque, a gente faz em casa. E teve bastante sucesso, conquistou 2 Copas São Paulo, né, depois de um longo tempo que não conquistava, formou importantíssimos jogadores como o Paquetá, o Jorge, o Vinícius Júnior, o Renier, que estourou o ano passado, mas já estava nessa gestão sua anterior. E a minha pergunta é essa, em cima dessa diferença violenta econômica que existe entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. Talvez hoje o Flamengo e o Palmeiras sejam os 2 clubes que consigam fazer algum tipo de investimento mais forte para poder trazer jogadores mais importantes. O Flamengo é um bom exemplo, trouxe o Gabigol em definitivo agora da Inter de Milão. Mas, na sua visão, para os clubes brasileiros, a categoria de base pode ser uma tábua de salvação? Por exemplo, o time trabalhar direito, estruturar direito, formar bons atletas, vender. O Brasil é um país vendedor, é um país formador. Vende o menino com 18, 19 anos já para os clubes grandes da Europa e com esse dinheiro consegue trazer um jogador já formado para se fortalecer aqui. A base pode ser a salvação de boa parte dos clubes brasileiros, porque talento aqui não falta, né? Pois é, Denis, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Eu costumo dizer, e não é só para os clubes pequenos, não, é para qualquer clube. Eu acho que não tem nada mais importante na administração de um clube de futebol do que você
tratar bem essa questão da base, da formação de talentos. O Flamengo, nos anos 80, quando foi campeão do mundo lá em 81, dos 11 titulares daquele time lá que ganhou do Liverpool, né, que ficou marcado na história, 8 dos 11 eram formados no Flamengo. O Flamengo, nessa ocasião, ele tinha uma excelência reconhecida a nível internacional na formação de talentos. E isso foi perdido, né? O Flamengo perdeu essa competência ao longo do tempo. Quando nós chegamos lá em 2013, a situação da base do Flamengo deixava muito a desejar, apesar de nós termos alguns excelentes profissionais trabalhando com isso lá. E você sabe que o investimento na base, você investe hoje, né, e não colhe os frutos, né, daqui a meia hora, nem daqui a 1 ano, nem daqui a 2 anos, nem daqui a 3 anos. É um investimento de muito longo prazo. Então, o investimento que nós começamos a fazer em 2013, nós estamos colhendo agora. As 2 copinhas a gente ganhou em 2016 e 2018. A base do Flamengo hoje é uma máquina de fazer dinheiro. Quando a gente chegou lá em 2013, o último jogador assim, de expressão que o Flamengo tinha negociado para o exterior tinha sido o Renato Augusto em 2008. Hoje você vê quantos jogadores foram negociados a partir que a gente chegou lá. E não só para negociar, né? É muito importante você ter um trabalho bom de base para você fazer caixa, mas também é muito bom para você dar um input para o seu time principal. Claro. Então, para um time grande, um time da expressão do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, é fundamental. Agora, para os times pequenos, eu acho que é o único caminho possível. Eu não vejo muita sobrevivência para um clube pequeno, que um desses clubes que joga o Campeonato Carioca, por exemplo, né, que é um clube que contrata um jogador em janeiro para contrato até abril e depois dispensa, fica esperando o ano seguinte. Eu acho que a missão do clube de menor investimento é servir de celeiro para os grandes clubes brasileiros. Então, você tem alguns exemplos muito bons. Né? No Rio de Janeiro mesmo, você tem o Nova Iguaçu, que é um clube empresa, né? Que é um formador de talentos. Quase todos os clubes brasileiros têm jogadores formados no Nova Iguaçu. E aí em São Paulo você tem vários também. Né? Agora o Bragantino começou assim, né? E hoje já está na Série A. Então, concordo inteiramente com você. Nada mais importante do que trabalhar a base. O São Paulo Futebol Clube, presidente, eu dizia, também hoje, né, David Neres, o próprio Antony já tá vendido, enfim, ele está fazendo caixa através desses jogadores revelados na base. Já que a gente está falando de base, presidente, eu quero entrar numa questão importante, que é o fato de eu ter visto uma declaração sua de que se você fosse o presidente do Flamengo, aquele acidente que aconteceu com as crianças, enfim, nos containers, não aconteceria. Eu queria ouvir de você agora, não é? Porque é uma questão que sensibiliza até hoje o Brasil, as famílias brasileiras, enfim, as famílias dos atletas e tal. Eu queria ouvir de você realmente, você disse isso, presidente, quer dizer, não aconteceria até porque você tem um carinho todo especial pela base? Veja bem, Beto, é bom você tocar esse assunto, né? Eu acho até que nós já, nos últimos dias, já praticamente esgotamos o assunto. Eu dei várias declarações, mas o que eu falei foi que se seguido o planejamento nosso, da nossa administração, que terminou em dezembro de 2018, dificilmente teria acontecido o incêndio, que os jogadores já teriam se mudado para o centro de treinamento novo. Nós inauguramos um centro de treinamento para o time profissional em novembro, 30 de novembro de 2018, e o time principal do Flamengo jogou sua última partida contra o Atlético Paranaense no dia 2 de dezembro e entrou de férias. Na volta das férias ele iria para a Florida Cup e só ia voltar ao Rio de Janeiro no final de janeiro de 2019. Então, o nosso planejamento era de, a partir de dezembro, o centro de treinamento que era ocupado pelos profissionais já está destinado à base.
né? Como estava todo mundo de férias, né, isso daí aguardou. Só que o Sub-17 do Flamengo não estava de férias. Por quê? Porque ele foi classificado para a final da Copa do Brasil. Tá? E aí jogou 2 jogos nas finais da Copa do Brasil contra o Fluminense, dia 8 e dia 21 de dezembro. E nesses 2 jogos, o Sub-17 do Flamengo já ocupou o centro de treinamento novo. Tá? Então, quando eu disse que dificilmente teria acontecido, eu não quis jogar culpa em cima de ninguém, até porque eu acho que a culpa disso, né, vai ser apurada, se houver, né, pela investigação que está em curso. Tá? Eu simplesmente quis dar uma informação objetiva que pode ser provada com documentos, né, e existem filmes que comprovam os meninos já no centro de treinamento novo. Eu estive lá no dia 21 de dezembro, estive com eles no dia da final, ganhamos do Fluminense, do Denis aí, e fomos campeões. E então, não é uma acusação a ninguém, foi simplesmente uma questão objetiva. Tá? E aí, como você falou de containers, na realidade estamos falando de módulos habitacionais, né, que são uma instalação, sim, adequada para alojamentos, que é a mesma tecnologia que é usada até para o alojamento do Corpo de Bombeiros, que é a instituição que teoricamente mais entende de prevenção de incêndio, né? Todas as unidades de pronto atendimento do Rio, né? Hotéis no mundo inteiro. É claro que o incêndio, as causas têm que ser apuradas, como qualquer incêndio tem que ter as suas causas apuradas. Né? Os últimos grandes incêndios do Rio e do Brasil, só esse foi em módulos habitacionais chamados de container. Você teve o Museu da Quinta da Boa Vista, você teve o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, né? Teve 2 hospitais no Rio, Hospital Badinha, Hospital Lourenço Jorge, vários exemplos, né, de episódios desagradáveis, né, mas que nenhum deles, a não ser esse do Flamengo, aconteceram nesse tipo de módulo habitacional. Então, rapidamente explicando, né, não é acusação a ninguém, é simplesmente a constatação de um fato. Agora, eu acho que, como esse assunto está sendo muito explorado nos últimos dias, eu acho que a gente deveria voltar a tratar a questão do ninho, né, naquilo que é realmente importante, que é a dor das famílias que perderam os meninos. Isso que é realmente importante, né? O que essas famílias estão sofrendo, né? O que eles estão postulando de indenização, o que realmente pode ser feito, né, para tentar minorar, pelo menos, o sofrimento dessas famílias. Tá bom? Não, tá ótimo, tá ótimo. É importante esse esclarecimento. A gente está chegando no fim do programa e eu não posso perder, não é, esse momento, não é, para dizer que hoje eu fiz uma live com o ex-presidente da Peugeot, atual presidente da Jaguar Land Rover, Frederic Troyan. E o Frederic, em 2013, ele assinou um contrato de patrocínio com o Flamengo por conta, com você e com o BAP, não é, por conta da gestão e da governança. Ou seja, ele acreditou no projeto e me dizia hoje que ele é um flamenguista feliz, torcedor do PSG e flamenguista feliz, porque ele acreditou na gestão, ele acreditou na governança e, sob os olhos dele, o futebol brasileiro ganhou um punch importante. Nesse momento pandêmico, presidente, eu entendo que nós vamos precisar de uma capacidade estratégica de gestão e de governança acima da usual. E a gente tem dentro do futebol verdadeiras figuras que são oportunistas, incompetentes e até nefastos. Como é que você encara esse movimento pós-pandêmico que vai exigir um talento, vai exigir lisura e principalmente uma capacidade de estratégia fundamental para seguir numa retomada muito difícil? Olha, eu acho que nesses momentos de crise é que essa necessidade aflora, né, e fica mais evidente. Então, todos os clubes vão sofrer. Né? E os que estiverem sofrendo, para saírem do buraco, vamos dizer assim, vão precisar de muita competência, vão precisar de profissionalismo, de responsabilidade, da mesma maneira que o Flamengo sofreu naquela época, né? Não havia pandemia, mas era uma situação caótica,
Então, todos os clubes vão ter que andar na linha, né? Vão ter que praticar as melhores técnicas de governança, não vão poder praticar mais nenhum tipo de, vamos dizer assim, delinquência gerencial. Vão ter que seguir aquelas regras que nós tentamos, inclusive, estabelecer na legislação do Profut, né? Que foi eu diria que foi um marco, né? na vida dos clubes brasileiros recente, né? Porque foi, inclusive, o que permitiu ao Flamengo alongar a sua dívida tributária, e não só ao Flamengo, a todos os outros clubes. E o Profut, ele estabelecia como condição para você aderir ao programa que o clube adotasse determinadas práticas de boa governança, né, como um controle de endividamento, controle de déficit, né, proibição de reeleições intermináveis e assim por diante. Não saiu exatamente do jeito que a gente queria, mas acho que foi um avanço muito grande. E eu acho que agora, com a corda apertando para cima de todo mundo, a saída vai ter que ser essa, vai ter que ser fazer a coisa certa. Diga lá, meu craque Denis. Beto, uma pergunta aqui que eu não posso deixar passar. Presidente, nesse momento de pandemia, economia maluca, eu queria fazer uma observação. O contrato do Jorge Jesus está terminando agora em maio. E ele hoje é um ídolo da nação rubro-negra. E está negociando, empresário para cá, procurador para lá. O senhor acha, em cima de tudo que foi a sua gestão, austeridade financeira, que vale qualquer loucura para poder manter o Jorge Jesus no comando do Flamengo, com o euro batendo na casa de R$6, com o salário pré-fixado com a moeda europeia? Veja bem, Denis, fazer loucura nunca, né? Você nunca deve fazer alguma coisa que você nunca deve assumir um compromisso que você não possa cumprir. Tá? O que não quer dizer que você não possa contratar o Jorge Jesus por um valor expressivo, desde que você tenha condições para honrar o seu compromisso. Senão, realmente vai ser um tiro do pé, porque você não vai conseguir pagar o Jorge Jesus, né? Isso aí vai gerar problemas e a gente vai acabar naquela rota que todo mundo conhece. Mas eu tenho certeza que a diretoria do Flamengo, né, vai saber negociar olhando as suas possibilidades, né? Tudo depende de planejamento. Muitas vezes um valor pode ser considerado excessivo, mas se você tiver planejado, tiver aquilo tudo planilhado, né, e tenha certeza de que você vai poder cumprir cada centavo daquele compromisso, o problema zero. Tá? A questão não são os valores, a questão é ver se os valores cabem no seu orçamento. Olha, presidente Bandeira de Mello, o torcedor da arquibancada, não é? O craque, você dá olé, viu, presidente? Você dá olé, você dá olé. E infelizmente, a gente queria ficar aqui mais uma hora para poder fazer uma resenha com você, tão extraordinário, um papo gostoso, mas enfim, chegamos ao final de mais um Olé SA Urgente. Quero agradecer você, presidente Bandeira de Mello. Toma mais um golinho de água aí para a gente finalizar o programa como a gente achando começou. que não é água, hein? Não, depois que você falou que nós vamos encabeçar um processo de mudança dentro do esporte nacional, já estou legal. Um olé grande para você, presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer enorme ter participado do Olé aí. Sempre que quiserem pode me convidar, porque é um assunto que eu gosto muito, dois assuntos que eu gosto muito, né? Futebol e negócios. Então, um grande abraço aí, né, para você, Beto, para o Marcelo, para o Denis. Minhas saudações rubro-negras. Grande abraço. Muito obrigado. Saúde. Saúde. Olha, eu estou com você. Eu acho que não é água não, viu, presidente? Esse negócio de quarentena, sem casa, não é? Tudo bem que você está nos recebendo com muita alegria, mas eu acho que não é água não. Obrigado. Marcelo Dani, um grande abraço. Saudações tricolores. Saudações tricolores do Marcelo, saudações tricolores também. Saudações tricolores. Tricolores. Muito bem. E a minha saudação é no coração de você, meu craque. Obrigado pelo carinho. Terça-feira que vem estaremos aqui, 9h30 da noite, para mais um Olé SA Urgente. Eu conto com você, meu craque, aqui no Band News
e aqui no Band Esportes. Muito obrigado pelo teu carinho. Um abraço, tchau.